E hoje é dia de fazer a análise literária, análise do contexto histórico, cultural e teológico do texto e também uma análise das principais palavras na língua original. O vídeo de hoje está muito bom. Olá, eu sou o professor Wesley Martins. Esse é um vídeo baseado numa série onde eu monto uma pregação e você vai vendo aqui a minha tela e aprendendo na prática como montar uma pregação com profundidade e excelência. Se você não viu o primeiro vídeo, tem aqui uma playlist, é só você clicar lá, assistir para entender o passo a passo que eu utilizo no método pregação com excelência. Dito isso, vamos aqui para a análise literária. A primeira coisa que eu vou fazer é voltar para o texto aqui na nossa Bíblia, no aplicativo My Bible. Eu vou copiar o nosso texto. Deixa eu copiar ele certinho aqui. Estou copiando a parte da outra parábola. Temos aqui a parábola do semeador. Depois nós temos aqui a parábola... Não estava copiando certinho. Vamos lá. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então deixa eu copiar aqui. Colar aqui no meu caderninho digital, que é o meu bloco de notas. Pronto. A análise literária que eu faço, eu gosto de marcar pelo menos 3 coisas. Todas as ações do texto. Eu vou marcar elas de negrito aqui, olha. Propôs. Outra coisa importante falar para quem está assistindo é que eu não me preocupo. Pode faltar alguma palavrinha, pode passar outra. Aqui também não é regra de português, e sim nós estamos tentando encontrar nesse tipo de análise uma interpretação melhor do texto. Então vocês vão entender por que é importante eu marcar ações e as outras coisas também. Propôs-lhes outra parábola dizendo, vamos marcar o dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou. Então, vou marcar por enquanto só as ações aqui no texto. Semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, marcar aqui o disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer, vou marcar aqui o deixai crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o, colocar aqui o negrito certinho, em molhos para o queimar, porém, recolhei-o no meu celeiro. Eu gosto de marcar também tudo quanto é referência. É interessante marcar as palavrinhas que você vai me ver marcar, porque, melhor dizendo, por conta de confundir algumas vezes as referências, as pessoas interpretam as coisas erroneamente. Então, olha só, nós temos aqui o propôs-lhes. Outra parábola. Esse lhes está fazendo referência ao público que Jesus estava falando, estava discursando em parábolas.
E aí nós temos, propôs-lhes outras palavras, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Olha que interessante, o seu aqui representa a boa semente que foi semeada, melhor dizendo, representa o campo desse homem aqui que semeou a boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. O inimigo de quem? Do homem. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe. Esse lhe aqui é para dizer que os servos do proprietário foram falar com o proprietário. Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes. Eu acabei marcando tudo de negrito aqui, mas para diferenciar, eu vou colocar o itálico, que aí fica diferente. Vamos ver se eu marquei mais algum aqui, não estou lembrando. Esse dele e esse lhes aqui. Senhor, não semeaste no teu campo, de onde, pois, vem responder-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe, toda vez que tiver o lhe, eu vou marcar e eu sugiro que você faça o mesmo. Quer depois que vamos arrancá-lo? Agora, olha que interessante. Se eu for olhar bem para esse arrancado, está falando do quê? Está falando do joio que foi semeado aí no meio da plantação. Ele, porém, disse não, porque ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos. Vou marcar esse ambos aqui. Ele faz referência tanto ao joio quanto ao trigo. Juntos à ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Celeiro de quem? Do proprietário, do agricultor, vai depender da sua tradução. E por fim, toda vez que nós tivermos uma palavrinha que indica algum tipo de conexão, eu vou marcar. Olha só, nós temos esse outro aqui, eu vou colocar de sublinhado. Esse outro está fazendo referência ao quê? Está dizendo que antes ele já tinha feito uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, olha esse mas aqui que interessante. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. Esse i eu gosto sempre de marcar também, porque indica conexão com o que estava sendo dito antes e o que vai ser dito depois. Quando, porém, vou marcar esse porém aqui também, a erva cresceu e começou... Deixa eu pegar o sublinhado aqui. Começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E esse é uma conexão. Após essa resposta, olha só, os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, olha só que interessante esse porém aqui. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Quando eu vou fazer a leitura, depois de fazer todas essas marcações, eu busco fazer uma leitura mais interpretativa. Propôs-lhes. O que é esse propôs? Vem de proposta. Propôs a quem? Aos seus ouvintes. Outra parábola. Então, isso aqui já me mostra que ele estava fazendo uma parábola. É desse jeito que eu leio, como se eu estivesse explicando para alguém. Dizer para nós aqui é bem tranquilo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, olha que legal. Então, alguém semeou a boa semente, mas aqui indica que acontece alguma coisa. Enquanto os homens dormiam, o que aconteceu? Veio o inimigo dele, do homem que semeou, do agricultor, semeou, ou seja, plantou, colocou lá o joio no meio do trigo, e aí ele foi embora, ele retirou-se. Quando, porém, aqui já vai falar sobre o crescimento da erva. A erva cresceu e começou a espigar. Então, deixa eu marcar esse então aqui também com o nosso itálico, apareceu também o joio. Então, um pouquinho que cresceu aqui, apareceu o joio no meio do trigo. Chegaram, pois, os servos do proprietário e, olha só, chegaram de aproximação. Esse pois aqui não muda tanto o sentido para nós, mas nessa tradução mais tradicional é muito usado o pois.
e esse I mostra que eles chegam até ele, não chega à toa, chegam para conversar com ele e falam ao proprietário, por isso tem esse li. Senhor, não semeaste no teu campo boa semente, semear vem de plantar, de onde depois vem o joio, também é tranquilo esse verbo, respondeu-lhes, ainda é o diálogo entre o empregador e o empregado, vamos dizer assim, algum inimigo é quem fez isso. E, olha só, o que eles vão falar aqui depois da resposta do patrão? Os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vamos tirar o joio no meio do trigo? Ele falou, aí ele, porém, disse, não, para quê? Esse para quê também, eu gosto de marcar ele, porque ele me revela, ele faz uma conexão ao que está falando antes e o que vai ser falado depois. E ele me indica aqui também o propósito, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Olha que legal. Aqui, olha, eu vou mostrar só para você que está vendo aqui o vídeo com essa marcação, eu tenho o propósito, a finalidade dessa parábola. Não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. E aí ele continua, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E além de deixar crescer, esse i vem como substitui uma lenha, por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e aí além de juntar o joio, vocês vão atar ele em molhos para queimar, por fogo. O trigo, porém, ou seja, o trigo vai ser diferente, recolhei no meu celeiro. É isso que nós temos aqui em relação ao joio. Então nós temos aqui a análise literária. E agora, como nós vamos fazer a questão do contexto histórico-cultural? Eu coloquei assim de ladinho, mas eu quero encher mesmo aqui. Deixa eu fazer de novo essa parte aqui. Deixa eu sair, melhor dizendo. Pronto, agora sim eu vou abrir o aplicativo My Bible. Vou fechar aqui essa janela de Bíblia. E agora eu vou em cada versículo e eu vou dar uma lida, dependendo do comentário, da quantidade de palavras, eu vou passar só o olho. Esse, por exemplo, aqui do Champlin, geralmente é muito grande. Olha só como que vem o comentário, vem palavras no original, muito bom o comentário, mas vamos lá. Essa da Almeida do século 21, vem só com referência, diz tudo pentecostal. A parábola do trigo e do joio salienta o fato de que há uma semeadura da má semente de mente de Satanás paralela à palavra de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os fiéis do reino. O evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. Satanás plantará seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo de Deus para se contraporem à verdade divina. A obra principal dos emissários de Satanás no reino dos céus, na presente era, é solapar a autoridade da palavra de Deus. Aí cita Gênesis. E promover iniquidade às falsas doutrinas. Quando Cristo falou, noutra ocasião, de um grande logro entre o seu povo por causa desses que se apresentam como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres. E aí vem o terceiro aqui comentário, este fato da coexistência do povo de Satanás com o povo de Deus, na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era. Para outras parábolas que enfatizam a atual condição da mistura de crentes e descrentes. Eu quero copiar essa primeira parte aqui que me chamou a atenção, pode servir inclusive para uso ali no sermão. Quando eles detalham um pouquinho aqui, até antes do 2 aqui, eu vou copiar, vou trazer aqui para o meu caderninho e vou deixar colado aqui qual que é a Bíblia de estudo que nós temos aqui nesse comentário. Bíblia de estudo pentecostal. Ótimo, deixa eu anotar aqui. Aqui eu vou anotar, você não precisa fazer nos seus estudos, mas como eu vou mandar isso como material nos meus grupos de WhatsApp, e vou também, na verdade, vou mandar lá nos grupos de WhatsApp, depois vou mandar como material em PDF, então é importante que eu venha colocar referência, de vez em quando até esqueço. Nós temos o comentário de Champlin, nós temos esse comentário aqui, olha, comentário bíblico de Matthew Henry, vamos ler esse aqui também. Essa parábola representa o estado presente e o futuro da igreja do Evangelho.
o cuidado de Cristo por ela, a inimizade do diabo contra ela, a mistura dos bons e maus que tem neste mundo e a separação entre eles no outro mundo. Tão propenso a pecar é o homem caído, que se o inimigo semeia, pode continuar seu caminho. O joio brotará e fará dano, enquanto que quando se semeia boa semente, deve cuidar-se de regar-se e proteger-se. Os servos que se queixam a seu amo. Se eu não semeou a boa semente, sem dúvida que sim, o que seja que está errado na igreja, podemos ter certeza de que não é de Cristo. Esse comentário, para mim, aqui está muito mais como uma aplicação. Então, já vou dar uma olhadinha nesse, que inclusive eu gosto muito, que é o comentário bíblico. O reino do céu é semelhante a um homem. Cristo caracteriza o interregno através do caso do homem que teve a seguinte experiência. E nós tivemos aqui o comentário da Bíblia de Estudo e aqui é o comentário da Bíblia do Pregador Pentecostal. Ótimo, vamos passar para o segundo versículo. Aqui no segundo nós temos comentário da Bíblia de Estudo Almeida. Joio, planta silvestre que se parece muito com o trigo, mas que pode ser diferenciada desde que ambos dão o seu fruto. A sua semente é venenosa. Olha que interessante, para eu colocar aqui no meu material. Bíblia de Estudo Almeida. Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos dar mais uma olhadinha. Na NBV, nós temos o seguinte comentário: uma erva daninha parecida com trigo, não preciso copiar de novo. E na nova versão internacional 2011, aparece aqui, olha, a palavra no grego, cisânia, erva daninha parecida com o trigo, também no restante do capítulo. Então aqui, inclusive, a NVI já traz o que eu vou fazer logo a seguir, que é procurar significados no original. Embora aqui não vá acrescentar tanto, porque a gente já viu o que seria o joio, mas eu quero deixar aqui anotado a título de didática. E por fim, deixa eu ver se tinha mais algum comentário aqui. Não. Então vamos para o próximo versículo. Você que está me assistindo do outro lado do YouTube, é isso que você vai fazer. Se você tem bíblias de estudo física, manuais, comentários, você pode usar esses materiais físicos. Se que não tem, eu vou deixar aqui na descrição o link desse aplicativo. O aplicativo My Bible, para você usar em celular e tablet. Ele é gratuito, tem na Play Store, tem no iOS, para iPhone, para iPad. Então você baixa, aprende a usar. Eu vou fazer um cursinho aqui, vou deixar aqui no canal para vocês depois. E aí você pode usar tranquilamente tudo que você está me vendo usar aqui. 27 tem um comentário de Champlin, creio que é assim que se fala, você já percebeu que é um pouquinho grande, e algumas vezes, nesse caso aqui está falando do versículo 27, algumas vezes vai vir sobre o capítulo inteiro, vocês vão ver isso com o tempo. Deixa eu ler o de Moody aqui. De onde vem, pois, o joio, a extensão da planta inútil não pode ser devido a um acaso. Por exemplo, o vento levou a semente, mas só em virtude de uma semente de uma sementeira deliberada. Mas não é óbvio que o pai de família semeou boa semente? A resposta afirmativa está implícita. Não julgo nesse momento necessário copiar esse comentário de Moody. No 28, nós vamos ler o seguinte, também tem o Champlin, vamos dar uma olhadinha nos dois. Nós temos aqui várias, aqui no idioma original, nós temos aqui, respondeu, diz, algum inimigo fez isso e os servos lhe disseram, quer pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, aí traz uma série de palavrinhas aqui no original. Depois desse paralelo aqui, aí nós temos o finalzinho desse comentário aqui. Eu particularmente não gosto de usá-lo. Se você usa, pode deixar aqui seus comentários. Qual a melhor maneira que você usa o comentário de Champlin. E o de Moody tal, o inimigo fez isso. Exemplo de tal malícia sem rodeios existem. E aí coloca aqui essa citação desse trabalho aqui. Vamos continuar, ver se a gente tem mais algum comentário interessante no 29 e no 30. No 29 nós temos somente o comentário Champlin. E aqui nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal, Crescendo Juntos.
No tocante ao crescerem juntos, verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás disfarçados como crentes. Consideremos 3 pontos a seguir. 1. Os crentes não devem jamais procurar desarraigar, e aí colocou aqui derrotar por força ou exterminar, os maus aqui no mundo. Os anjos farão isso no final dos tempos. A parábola supra não contradiz as instruções bíblicas vistas noutras passagens que ordenam a igreja a disciplinar os membros que pecam e a excluir da sua comunhão o falso crente não convertido. Sabe-se, no entanto, que a disciplina eclesiástica será, na melhor das hipóteses, apenas uma solução parcial para o mal no reino dos céus, aqui na terra e no tempo presente. Deus e seus anjos farão a separação final. Os crentes fiéis devem sempre vigiar, que está muito voltado para a aplicação também. Dando uma olhadinha lá embaixo no comentário bíblico Moody, tempo da ceifa. Quando as diferenças entre o joio e o trigo forem mais pronunciadas e a separação puder ser feita economicamente pelos ceifeiros. Então o joio foi primeiro atado em molhos para ser queimado e o trigo foi ajuntado. Não é necessário que nós temos já todos os comentários possíveis que eu vou utilizar anotados para eu trabalhar aqui na minha interpretação e na minha análise. Agora eu vou mudar aqui, olha, a tradução, vou colocar Bíblia Mais. Essa Bíblia Mais vem com os números de Strong, um léxico, como você queira chamar, um léxico, uma referência cruzada, cada um dicionário bíblico, cada um fala de uma maneira, mas o mais importante é que os números de Strong trazem as palavras no original e o seu significado. Aqui, como pregador, não preciso ficar procurando o significado de outra parábola, lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele. Deixa eu dar uma olhadinha na palavra inimigo. Aqui nós temos a transcrição da palavra. Fala que ela vem de uma palavra primata, e aí é como se fosse uma raiz, e traz aqui um primeiro significado, provavelmente da raiz: odiar, detestável, passivamente odioso ou ativamente hostil. E aí vem aqui os possíveis significados: odioso, detestável, hostil, que detesta e se opõe ao outro, usado de pessoas que estão em inimizade com Deus pelos seus pecados, opondo-se a Deus na mente, pessoa hostil, um determinado inimigo, alguém hostil, do diabo, que é o mais amargo inimigo do governo divino. É interessante falar, e aí a gente pode, inclusive, deixa eu salvar aqui as informações, deixa eu pegar o outro formato aqui. É interessante nós colocarmos aqui, isso aqui, olha, até o primeiro comentário, o primeiro significado que já é o interessante. É uma parábola, não está se referindo ao diabo. Então, nós temos aqui a referência, de fato, uma pessoa, é muito importante se não confundir isso, a uma pessoa que é o inimigo do agricultor que fez a plantação, a semeadura. Depois, o próprio Jesus, nós vimos isso no contexto imediato, ele usa o inimigo para colocar como exemplo, como símbolo ali, representando o diabo. Vamos procurar mais algum significado aqui para nós fecharmos essa parte hoje. O joio, nós já vimos aqui o significado. Trigo, nós sabemos o que é. Não precisa de buscar nenhum outro significado a respeito disso. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Nós já lemos no comentário que, à medida que o joio aparecia, que dava um fruto, é que dava para diferenciar o joio do trigo. Então, não precisa mais do que isso. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo, de onde depois vem o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixais crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolher em meu celeiro, que não é necessário, creio eu, mais nenhuma palavra o seu significado. Quero também tirar um momento para colocar aqui nesse estudo a contribuição dos irmãos lá do WhatsApp. Antes de eu colocar aqui para vocês, já vou pegando aqui o Telegram.
Nós temos aqui, vou deixar de ladinho para facilitar aqui minha cópia. Eu tenho um canalzinho aqui que eu copio tudo que eu vou utilizar no meu dia a dia e coloco nele. Então, nós temos 3 grupos hoje no WhatsApp. Eu vou colando aqui, depois a gente faz uma breve organização, então acompanha até o final. Mas eu tenho grupos, na verdade eu tenho um grupo que é o grupo de lições sobre pregação, um grupo gratuito. Tá aqui na descrição o link dele, você pode entrar. No momento ele está aberto para a participação de todos aqui dessa pregação. Nem sempre ele fica aberto, mas toda semana eu busco colocar alguma coisa, um PDF, um áudio, o link de uma postagem relevante. Então é um grupo que vai acrescentar ao seu ministério, você que está assistindo aqui esse vídeo. Deixa eu copiar mais coisas aqui. Nós temos um grupo, aí já é fechado, é grupo de alunos dos meus cursos, e um da comunidade Pregação com Excelência, e todos esses outros materiais você pode ter acesso ou conhecer nos links aqui da descrição. Inclusive eu quero falar para você que está nos grupos de WhatsApp, eu não copiei tudo que está lá. Eu dei uma olhada, vi aquilo que seria mais relevante e acrescentei aqui no estudo, mas é muito importante o que vocês estão fazendo, que vocês estão colocando em prática. Olha só que interessante. Esse aqui, a irmã fez e tirou um print, como eu também faço muitas vezes. Eu vou deixar ele aqui separadinho para anexar o meu PDF, mas ficou muito bom, são as primeiras anotações dela, mas a anotação do contexto imediato. Aqui, olha, o que eu trouxe aqui para o nosso estudo também é uma anotação do que a pessoa entendeu ao ler o texto. Aqui já tem uma análise literária feita de uma maneira um pouquinho diferente, colocando por escrito quais são os verbos, os pronomes, as conexões. Pode ser feito assim também, por isso que eu trouxe aqui no estudo para mostrar para você, mas é importante que você faça a leitura. Gosto de chamar de leitura inteligente, uma leitura diferente, que é quando você pega essas marcações para ler interpretando o texto. Isso ajuda você a fazer uma interpretação mais precisa. Eu copiei aqui também, olha só, contexto histórico e teológico. Deixa eu tirar esse segundo passo aqui, não precisa. Novamente, eu forneci a interpretação dessa parábola, e aí vem aqui toda a interpretação, e isso vem aqui da Bíblia de Estudo de Genebra. Então, mais em um comentário bíblico, uma Bíblia de estudo para acrescentar no nosso, vou até colocar no lugar certinho, vou tirar aqui o contexto histórico, não é necessário. Lá no material, você vai ter, se você não está lá nos grupos, você pode entrar, que esse material vai tanto para o grupo gratuito, grupo de alunos, todos esses grupos vão receber isso lá. Então, olha só, tá vendo aqui, olha, Bíblia de Estudo Almeida, foi o comentário que eu busquei, vou acrescentar aqui o da Bíblia de Genebra. Ficou muito bom. A análise literária também, eu vou cortar aqui, não precisa no momento, mas eu vou colocar essas palavrinhas aqui, como se fosse uma legendinha, né? Categorizando algumas delas. Deixa eu cortar, não tinha cortado esse aqui também. Pronto. Então, vou colocar aqui junto da análise literária que eu fiz, que é essa aqui que eu marquei em negrito, marquei em itálico aqui no nosso estudo. Deixa eu só colocar mais juntinho para ficar melhor, de melhor visualização para nós aqui no nosso estudo. Vou juntar aqui também, perfeito. Por fim, eu tenho aqui a anotação. Então, eu quero colocar essas anotações aqui, ó, deixa eu cortar de uma vez, colocar perto aqui da minha que eu fiz. E aqui embaixo fica os significados no original, tá até aqui o nome da nossa irmã Marli, que fez essa pesquisa. Então, vou colocar junto com a que eu tinha feito aqui também. Ela usou também a Bíblia com os números de Strong. Então, deixa eu tirar essa partezinha aqui que não precisa. Pronto! Vamos lá, quero saber nos comentários, você que ficou até o final desse vídeo, se está ficando bonito o estudo, hein? Todo esse material aqui nós vamos utilizar na hora de fazer o esboço, mas no próximo vídeo nós ainda faremos uma análise do gênero literário. Você vai aprender uma coisa muito interessante se você não sabia, e a definição da mensagem principal do texto.
Então, olha só, deixa o seu like se você não deixou. Deixa um comentário também, engaja aqui com esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva. Tem muito vídeo aqui, hein? Procure, tem aulas ao vivo, tem vídeo sobre esboço. Então, fique à vontade para navegar no nosso canal, entrar lá no grupo do WhatsApp, você vai ter o meu contato. O meu contato está lá como administrador. Se você precisar de alguma coisa, me chama lá no privado. Um forte abraço e Deus abençoe.